Olá, está começando o Século News, edição especial. O Papa Francisco visitou uma amostra de mais de 100 presépios vindos de 30 países diferentes. Ao visitar uma associação de trabalhadores mais velhos, o pontífice garantiu que o futuro está no diálogo entre jovens e idosos. E tem a história de uma freira que conheceu e trabalhou para 7 papas. O Santo Padre presidiu uma missa à Nossa Senhora de Guadalupe e disse que a Virgem apareceu a um índio e misturou a humanidade para mostrar que é a mãe de todos. Não há dúvidas de que o Papa Francisco sente uma devoção especial à padroeira das Américas, a quem ele homenageia todo dia 12 de dezembro com uma missa na Basílica de São Pedro. Em sua homilia, o Papa disse que ao ver a Virgem de Guadalupe, ele pensa em suas 3 qualidades fundamentais: mulher, mãe e mestiça, uma raça mista. Ele explicou que, como mãe, Maria não buscava nada para si, mas era uma discípula fiel de seu filho. Fiel a seu maestro, que é seu filho. Uma discípula fiel ao seu mestre, que é seu filho, o único redentor. Ela nunca quis tirar nada do seu filho. Ela nunca se apresentou como corredentora, e sim como discípula. Se apresentou como corredentora, não, discípula. O Papa lembrou que Maria é mãe de todos os povos e também da Igreja, que é feminina. Portanto, ele falou do papel das mulheres na Igreja. Não podemos pensar a Igreja sem este princípio mariano que se extiende. Não podemos pensar na Igreja sem esse extenso princípio mariano. Quando procuramos o papel das mulheres na Igreja, podemos observar a funcionalidade, porque as mulheres têm papéis a cumprir na Igreja. Mas isso nos leva à metade do caminho. As mulheres na Igreja vão além, graças a este princípio mariano, que maternaliza a Igreja e a transforma na Santa Mãe Igreja. Más allá, con ese principio mariano que maternaliza a la Iglesia y la transforma en la Santa Madre Iglesia. Perante um grande grupo de peregrinos mexicanos presentes na Basílica, o Papa Francisco disse que Nossa Senhora de Guadalupe se apresentou a Juan Diego porque queria fazer de toda a humanidade uma raça mista. Se mestizou. Ela queria ser vista como uma mestiça, uma raça mista, não apenas com Juan Diego ou com o povo. Se mistura para mostrar que é a mãe de todos. Ela estava misturada com a humanidade. Por quê? Porque ela estava misturada com Deus. Esse é o grande mistério. Mãe Maria misturada com Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, seu filho. Antes de concluir a cerimônia, o cardeal-presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina parabenizou o Papa por comemorar 50 anos como sacerdote. Todos logran entender plenamente. Nem todo mundo consegue entender completamente o alcance de seus gestos, palavras e decisões. Mas posso garantir que o povo de Deus, que caminha na fé, se sente encorajado e consolado pelo seu exemplo e seu ensino. Por su ejemplo y su magisterio. Como é tradicional neste dia, a música de La Guadalupana foi o hino final. Foi o 6º ano consecutivo que o Papa Francisco presidiu esta cerimônia em homenagem a Nossa Senhora de Guadalupe, uma tradição que Bento XVI iniciou em 2011. La Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. O Papa Francisco recebeu em audiência peregrinos ucranianos que festejam 30 anos do fim do domínio soviético. O Papa Francisco realizou uma audiência com os peregrinos da eparquia ucraniana de Mukachevo. Eles estão comemorando 30 anos de liberdade do domínio soviético. O Papa recordou os incontáveis mártires desta eparquia, que deram a vida em nome da fé quando a Igreja foi forçada à clandestinidade. Francisco lembrou de uma maneira especial o bispo Theodor Homza,
martirizado em 1947. Uomo instancável. Ele era um homem incansável, que seguiu o exemplo de Cristo Bom Pastor a ponto de dar a vida por suas ovelhas. O Papa Francisco também elogiou os ancestrais dos peregrinos presentes. O Papa os honrou por conservar e transmitir a fé, apesar dos riscos do regime soviético hostil. E hanno offerto alle generazioni future Eles ofereceram às gerações futuras, das quais vocês fazem parte, um testemunho eloquente de uma fé firme, uma fé viva, uma fé católica. cattolica. As palavras do Papa comoveram a todos e por isso ele recebeu calorosos aplausos, além de ser presenteado com uma estola bizantina. O encontro foi encerrado com a bênção do Papa Francisco. Francisco se encontrou com membros da Associação de Trabalhadores Idosos da Itália e garantiu que o futuro da sociedade está no diálogo entre jovens e idosos. O Papa Francisco se encontrou com membros da Associação Nacional de Trabalhadores Idosos da Itália, que está comemorando o 70º aniversário. É uma organização que protege os direitos dos trabalhadores idosos, coordena as atividades voluntárias e promove o diálogo entre gerações para sublinhar o valor da experiência dos idosos. O Papa destacou esse papel fundamental desempenhado pelos idosos na sociedade. Le persone anziane sul piano sociale Os idosos em nível social não devem ser vistos como um fardo, mas como o que realmente são, um recurso, uma riqueza. Eles são a memória de um povo. Isso é evidente em suas atividades voluntárias, ocasiões preciosas para viver a dimensão da gratidão. O Papa Francisco agradeceu o compromisso com os vários trabalhos voluntários promovidos por essa associação. Eles geram uma rede de solidariedade, que é muito necessária no momento em que a pessoa não está mais no centro das atenções. i giovani perché non hanno lavoro. Infelizmente, muitas vezes os jovens são descartados porque estão desempregados. Os idosos são descartados em nome da manutenção de um sistema econômico equilibrado, no centro do qual não existe a pessoa humana, mas o dinheiro. Isto não está certo. O futuro, e isso não é exagero, estará em diálogo entre jovens e idosos. Se os avós não falarem com seus netos, não haverá futuro. Se i nonni non dialogano con i nipoti, non ci sarà futuro. O Papa Francisco concluiu dizendo que a força dos jovens, combinada com a memória e a sabedoria dos idosos, pode construir uma sociedade mais justa, mais bonita e mais cristã. O Papa visitou uma amostra de presépios no Vaticano. São mais de 130 presépios provenientes de cerca de 30 países. O Papa Francisco visitou a exposição Sem Presépio, uma mostra internacional que traz décadas de presépios especiais à Cidade Eterna. Este ano a mostra está novamente montada muito perto do Vaticano e por isso o Papa foi ver a criatividade e a variedade em compartilhar a história do nascimento de Cristo, acontecida em Belém há 2000 anos. A mostra conta com presépios feitos de materiais inovadores e outros mais tradicionais. O Papa Francisco percorreu a exposição cumprimentando os visitantes e artistas de todo o mundo que recriaram o nascimento do Salvador. Quando a visita terminou, Francisco fez uma breve oração e abençoou os presépios. Ao final, jovens húngaros cantaram algumas canções de Natal tradicionais para o Papa Francisco. Você vai conhecer agora a história e as palavras de sabedoria de uma freira que trabalhou para 7 papas. Irmã Maria do Céu nasceu em Portugal há 90 anos. Ela vive no Vaticano há 70, servindo a igreja e um total de 7 papas. Ela é missionária franciscana de Maria e relata como encontrou sua vocação quando ainda era muito jovem. Fui atraída para esta vida, talvez inconscientemente, porque eu ainda era jovem. Eu ia ao altar da Virgem e dizia: Mãe abençoada, me faça branca como esta parede. A parede onde estava sua imagem.
Foi assim que comecei a sentir uma atração por não me casar, embora houvesse um garoto correndo atrás de mim. C'era qualche ragazzino che andava dietro me. Ela fez seus primeiros votos em Roma e começou uma vida de serviço ao sucessor de Pedro. Ela viveu 7 pontificados. Felice io di stare qui. Pensei, estou feliz de estar aqui. Nem todo mundo tem a oportunidade de vir a Roma e ver o Papa. Ela ajudava o Papa em tarefas pequenas, mas importantes, como lavar roupas, no caso de Pio XII. Ela diz que estar perto de 7 papas tem sido uma bênção e ainda se lembra da primeira vez que visitou a Basílica de São Pedro. Colpito tutto. Fiquei completamente comovida vendo todas aquelas pessoas já naquele tempo, vendo o Papa, que era uma figura extraordinária. Ele era tão místico, o Papa Pio XII. Parecia que os céus estavam abertos. Era molto mistico. Allora sembra um outro mundo, um cielo aberto. Ela aprendeu grandes lições de vida de cada Papa. Ela até estendeu um convite ao Papa Francisco no ano passado. Allora era portuguesa, sono lì. Eu disse a ele que era portuguesa, que estava no Vaticano há tanto tempo, e disse: Santo Padre, venha nos visitar um dia. Estamos a 2 passos de distância. Então ele colocou a mão na minha cabeça. E embora o Papa ainda não a tenha visitado, ele celebrou com ela seu aniversário de 90 anos com uma missa. São 9 décadas servindo sua comunidade e o Vaticano e fazendo a catequese. Ela define toda a sua vida com uma frase: uma vida dada a outros. Se não nos entregamos aos outros, qual é o propósito de viver? O Senhor sempre vem em primeiro lugar. Irmã Maria está confiante de que sua doação pode beneficiar muitas pessoas e inspirar as novas gerações a viver uma verdadeira vocação de serviço. Esse é o segredo dessa felicidade de 90 anos. A Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, exibe um presépio que vem da cidade de Malta. Ele conta um pouco da história da igreja. Malta visita Roma neste presépio único que combina a identidade maltesa com o nascimento de Jesus Cristo. Essa exposição destaca o presépio artístico que mostra a capital de Malta, Valetta, uma cidade construída por cavalheiros para cavalheiros. Demonstra como a capital viva, trabalhadora e administrativa das ilhas celebrava Jesus. O presépio principal é uma representação da pintura que se situa em nossa aldeia. Temos um altar que representa a natividade. E, efetivamente, o presépio é uma cópia fiel do quadro pintado por um velho pintor maltês, Giuseppe Calli. O resto da vila representa cenas da história de Malta. Na parte de trás está a réplica do Albergue de Castile, ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Vitória. Entre outros edifícios estão a Casa de Ópera e casas demolidas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das casas destruídas é o local de nascimento do menino Jesus. Na frente está o grão-mestre da cidade Gian della Valette, Pio V, e o engenheiro da cidade Francesco Laparelli de Cortona. Cada uma dessas figuras teve um papel vital no desenvolvimento da cidade. Outras figuras são vistas vestindo trajes tradicionais de Malta e assumindo papéis tradicionais como vereadores, pastores e músicos. One can see our capital city from the time. Em toda a cena, podemos ver nossa capital, desde o momento em que ela está sendo construída, porque podemos dizer que ela é vista como uma cidade pontifícia, porque São Pio V ajudou o grão-mestre a nivelá-la, para construí-la. A exibição está na Basílica dedicada a São Paulo, que é o santo padroeiro de Malta. Ela conta a história profunda que Malta compartilha com Roma e a Igreja, além de despertar a alegria que a natividade traz nessa época do ano. Por hoje é só, mas você pode rever essas e outras reportagens no nosso site rs21.com.br. Nós voltamos no sábado que vem. Um bom fim de semana e um Feliz Natal para você!